Bem-vinda, Leoa, a mais um episódio do nosso Sabrina Cast Desperte a Sua Leoa. Quarto episódio dessa temporada, mais do que especial. É a Leoa incrível que está aqui conosco hoje. Você vai se emocionar, você vai rir e chorar nesse bate-papo. Eu espero que você tenha um lugarzinho confortável para se sentar, papel e caneta nas mãos, porque Leoa Desperta sabe que precisa estar presente, atenta a tudo que se apresenta na sua vida. Então, seja muito bem-vinda. Também os rapazes que nos acompanham, sejam muito bem-vindos. Aninha, que satisfação ter você aqui. Gratidão, é uma honra o convite, eu vejo com bons olhos e eu sou muito, muito feliz de estar aqui. Eu tenho certeza que o que a gente vai explorar durante esse podcast vai ser transformador. Não só, nesse podcast, mas os episódios anteriores que são excepcionais, mas esse aqui vai ter um lugarzinho especial no coração de todo mundo que está assistindo. Vai marcar a história. Gente, eu tô aqui com a Ana Gashofer. Ela é... Eu vou até... Gente, vocês têm noção? Vou até fazer uma cola de um pouquinho da referência da Ana, do servir da Ana. E a gente já vai iniciar com uma pergunta que eu sei que vocês vão amar. Ela é terapeuta integrativa sistêmica, ela é mentora e facilitadora de constelação familiar. Você já viu que constelação está na pauta de hoje. Sua trajetória de vida é uma jornada de transformação e superação. Olha que lindo isso, uma prova viva de como a busca pelo autoconhecimento pode... E eu acredito tanto nisso e vivi esse processo nos levar ao nosso verdadeiro propósito. Apesar de nova, ela tem, e vocês vão perceber isso, muito conhecimento e muita capacidade. Ana é também formada em Direito, não quero trazer spoiler, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E ela enfrentou uma série de processos, de vivências, que a gente também vai deixar para trabalhar aqui ao longo da nossa conversa. Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda, minha amiga, que honra. Deus não poderia nos deixar distantes e não por outra razão, Ele nos apresentou. E aqui estamos sentados à mesa para servirmos a quem vai nos assistir e também para nos curarmos, porque todas as vezes que a gente serve, que a gente pode falar sobre nós, sobre as nossas experiências, há algo em nós que também passa por uma nova camada de cura, uma nova visão de percepção, não é? É verdade. Nossa, curo é o que a gente estava falando antes de começar o podcast. Eu vou até trazer isso. Cura a mim mesma e o mundo será curado. Então, quando a gente entra nesse momento, a gente vê que a cura ela está em tudo, em todos e a todo momento. Ai, que delícia, Aninha. Conta para nós, sinaliza para nós. Você falou que se formou em Direito. Por que direito? De onde veio essa escolha? A gente estava até conversando um pouquinho aqui nos bastidores, mas eu quero saber de forma mais ampla, para começar do zero, trazendo um pouco da carreira, daqui a pouco a gente vai para a tua vida pessoal. Mas de onde veio o direito? Você se formou em direito, hoje você está conectada à área do servir também na prática das terapias, mas vamos lá no direito primeiro. Sim. Eu me formei em Direito, mas é o que eu costumo falar bastante. O direito, ele me escolheu para me ensinar alguma coisa. Boa. Eu tive que estar ali para me aprofundar e para me aprimorar em muitos aspectos. E dentro do direito, eu descobri o direito sistêmico. Era algo que eu queria trabalhar quando eu estava me encontrando ainda na profissão que eu seguiria, no direcionamento, Afinal de contas, o direito ele possui um leque enorme de possibilidades, de caminhos a ser seguidos. E eu entrei nesse movimento de qual caminho, qual direção seria a que eu seguiria depois da faculdade. E aí eu descobri o direito sistêmico, foi quando eu comecei a me aprofundar, a estudar muito. Só que, assim, a minha vida antes do direito, antes de eu entrar na faculdade, foi uma vida mais difícil. Eu não tinha tanta capacidade financeira de acreditar e investir nos meus sonhos. Então, quando eu estava nesse movimento do direito, meu avô pagava a minha faculdade, para você ter noção, porque eu não teria como pagar a minha faculdade sozinha. E eu estava em um movimento de prestar a OAB, só que eu não queria ser advogada, eu não queria entrar numa área comum do direito, porque eu via que a minha essência, ela me levava para outro movimento. Você já percebia isso, né? Eu percebia isso, mas não sabia nomear. E talvez você que está aqui
já se veja nesse movimento e você já começa a se perceber. E você não deixa essa percepção, por favor, lá embaixo do tapetinho, jogando para baixo do sofá, porque isso pode custar muito caro, né, Aninha? Exato. E aí, você então já percebia? Já percebia, só que eu não conseguia, me sentia de mãos atadas. Eu sentia que eu não conseguia encontrar um caminho. Eu não conseguia fazer nada contra aquilo. Só que, na verdade, nós temos muito poder dentro de nós. Nós precisamos acreditar, a gente precisa ser resiliente, nós precisamos ter um foco e, principalmente, saber a nossa essência, nossos valores inegociáveis. A gente precisa se firmar nisso. E aí, eu pedi para o meu avô, vô, por favor, paga esse curso para mim. Era lá da Sim. Ana Lisboa. E aí Você já sabia que não era aquele lugar, a partir dali você foi buscar o novo e aí você disse, opa, tem algo diferente aqui no direito. Exato. E aí eu falei, por favor, eu preciso, mas não tinha dinheiro, era muito caro para mim. Aquela altura para você. Aquela altura era, assim, na verdade o valor era um valor de verdade, mas era um valor, assim, que era o devido para aquilo, mas eu não tinha como, para mim era caro. E eu não tinha como. Só que aí eu entrei no movimento de, vou, por favor. E ele, não, você vai estudar para a OAB, você vai ser advogada, o que você está pensando da sua vida? Então tá bom. Quem faz o curso é o aluno. Inclusive, eu tinha ganhado até uma bolsa, eu não ia conseguir nem com a bolsa. E aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer o que eu posso, com as ferramentas que eu tenho, da forma que der. Então, entrei nesse movimento de o que eu posso fazer com as ferramentas que eu possuo e é o que vai acontecer. Se eu posso, né, hoje fazer assim, eu vou fazer do jeito que dá. Entrei em outro curso que foi maravilhoso, então entrei nesse momento de quem faz o curso é o aluno. E eu acredito muito nisso também, né? Sem nossa proatividade, sem que nós nos coloquemos, tem algo muito legal, disponíveis para troca, porque muitas vezes a gente deposita 100% da carga, do retorno, do aprendizado ao projeto em si. E esse projeto, ele é parte. Nós também precisamos protagonizar, e que legal que você já traz uma outra chave, tá? Fazer, anotem, fazer o que é possível com as ferramentas que nós temos nas mãos. Porque, Aninha, pensa comigo, a essa altura você foi fruto de um não. Não dá, não é possível. Esse não poderia ter te levado àquele lugar de inércia, frustração e inação, que é o que acontece com muitos de nós. Ou, o que faço com isso? O que eu posso fazer com isso? Olha que lindo. Você disse, então tá, eu vou buscar algo dentro das minhas possibilidades. Vai lá, continua. Quantos nãos nós recebemos na vida? Você já deve ter recebido muitos nãos. Você também. Muitos nãos. E às vezes também a gente tem que entender que os nãos também vêm de um lugar espiritual, né? Os nãos de Deus. Então a gente tem que saber quais são os nãos que a vida está dando, porque às vezes a vida ela breca mesmo, e a gente tem dificuldades, e quais são os nãos que Deus está te falando, Deus está te entregando. Mas eu vi que o meu não era um não de bloqueio, de inércia, de, assim, talvez zona de conforto, talvez lealdade invisível. E aí eu vi que os planos de Deus, os propósitos de Deus estavam me guiando para esse sim. Então eu falei, eu aceito, eu recebo, eu entendo, eu escuto. E aí eu entrei nesse movimento, estudei muito, me aprofundei muito, fiz diversos cursos e comecei a entrar nesse movimento. Todas as aulas, eu lembro que era muito engraçado, eu entrei em todas as aulas gratuitas que eu podia entrar. Eu via que era curso grátis, eu entrava. Só para a gente entender com detalhes, ainda era direito sistêmico ou já era constelação? Ainda era o direito sistêmico. Mas o direito sistêmico, eu não estava entendendo que eu queria ser consteladora. Mas você estava no processo, é isso que eu queria extrair de você, você estava no processo. Exato, porque às vezes a gente sabe, a gente vai para um caminho, a gente tem uma direção, mas a gente não consegue nomear. A gente só tá, mas está estranho, tem uma coisa diferente, e causa um desconforto, né? Causa uma sensação de inadequação às vezes. Boa. A gente se percebe, assim, para onde eu estou indo? Mas será que é isso mesmo? Esse é o caminho certo?
mas eu não sabia nomear. Então, quando eu entrei nesse movimento de direito sistêmico, eu não sabia para onde eu ia, eu sabia que eu estava seguindo. Então, a minha trajetória é o que eu costumo falar muito. A minha trajetória, ela não foi linear. Ela não teve um caminho fácil. Ela teve muitos desvios, muitos erros, muitos acertos, muitas pausas, muitas rotas, assim, rotas perdidas, sabe? Que você não sabia para onde ir, momentos de tempestade, momentos de sol, mas a minha trajetória, ela sempre teve uma meta ali na frente, sempre teve um objetivo final, que era eu me sentir bem comigo mesma, que era eu estar alinhada com a escolha mais elevada que era para minha vida, que existia para minha vida. Então, essa foi a minha trajetória. E aí eu desenvolvi esse meu método, porque depois de muitos erros, muitos acertos, eu me encontrei como facilitadora de constelação familiar, como terapeuta integrativa sistêmica, principalmente. Eu me encontrei nesse mundo de psicanálise, psicologia. E ali você se achou? E achei. Você saiu daquele espaço de inadequação, né? Isso. E olha que lindo isso. Talvez para você que está se sentindo hoje inadequada, que você falou uma coisa tão poderosa, eu vou anotando porque eu vou aprendendo com vocês, Lewis. Você falou uma coisa muito legal. Perceber que existe ao nosso redor algo que está estranho. E sabe o que acontece? Hoje, você assistindo esse podcast, eu sinto isso nesse campo. Você ouve a gente e diz, nossa, eu também sinto que tem algo estranho. E aí, Aninha, o que você, trazendo a sua experiência, porque você é uma nova e experiente mulher, porque já viveu muitos processos, o que você diria, sinto de te perguntar, o que você diria para essa mulher que está te ouvindo e diz, gente, ela parece que está falando comigo. Eu tô nesse lugar, eu sinto que tem alguma coisa. O que foi que você fez? A pergunta é, com tua experiência, com tua bagagem, quando você sentia que tinha algo estranho, a gente já entendeu que você não tinha, como eu também, venho de um lugar muito simples e honro isso, possibilidades financeiras mais amplas, e isso muitas vezes nos põe em certas estruturas ou caixas, pensemos assim, ou moldes, mas diante do cenário que a gente já entendeu, o que você fez e o que você diria para a mulher que está te ouvindo e dizendo, Senhor, ela está falando para mim, sou eu, quando você sentia que tinha algo estranho e essa mulher hoje está sentindo que tem algo estranho com ela, que ela não está no lugar dela no mundo. Eu tenho dois pilares para passar para você. Mas antes, eu tenho uma dica, antes de passar esse pilar, principalmente. A primeira coisa que eu quero falar é que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Só que você precisa, para estar, antes de eu te falar os dois pilares, eu quero que você esteja com essa frase anotada perto de você, porque essa frase, ela vai fazer muito sentido daqui a pouco. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Primeiro pilar, propósito. Propósito é você se firmar nos seus valores, na sua essência, em quem você é de verdade. O seu propósito, ele te leva para um destino de prosperidade. O seu propósito, ele te une com a sua missão de vida, com o seu dom. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, o primeiro pilar que você precisa exercer na sua vida é se conectar com você. Quem é você? Quem você quer ser? Quais são suas dores? Quais são seus objetivos? Quais são suas vontades? Olha de forma bem prática, até analítica, sabe? Para você se perceber. E aí entra a praticidade, é claro, mas isso também é intuição, é você voltar para dentro. A gente não precisa ir para o externo. Sim. Não é tão difícil. Esse podcast é você com você mesmo assistindo. Não precisa ir tão longe. Hoje a gente tem acesso a tanta informação. Então esse é o primeiro pilar. Mas você lembra, Deus não une propósito, ele une pessoas. Então, falamos de propósito, de essência, de quem você é, de eu. Só que a gente também fala de pessoas. A gente fala de oportunidades, a gente fala de mundo, a gente fala de ir para a vida, de movimento. Quando a gente pensa em pessoas, a gente fala em plural, a gente fala em movimento. Nós precisamos buscar pessoas e
se conectar também com esse movimento de vida, de acontecer, Sim. de fazer, de ação. Porque pessoas entram movimento e entra ação. E aí, se cercar de pessoas legais com você, pessoas boas que te levem, pessoas que estejam alinhadas com quem você quer ser, com quem você é, pessoas que te tratam bem. E aí também ter consciência de que pessoas, elas entram nessa filosofia de vida sistêmica, no clã, no sistema. Então, tratar o seu sistema, tratar o seu núcleo familiar, tratar o seu clã. Então, por isso que eu falo, Deus não une pessoas, Ele une propósitos, porque esses dois pilares, eles transformam vidas, você e esse sistema. Olha que lindo! E assim, é exatamente como você sinalizou. A partir do momento que a gente sente, eu também passei por essa percepção, na verdade eu já vinha no movimento de me perceber inadequada, de sentir que tinha algo estranho, de que eu estava distante da minha essência. E o mundo fora é muito convidativo. Essa é a verdade. E nós temos, algumas mais, outras menos, uma prisão interna do que os outros vão pensar sobre nós, do que as pessoas vão falar sobre nós. E dentro dessa dinâmica, você pode estar também já ciente, eu diria desperta, de que de fato aquele lugar que você hoje ocupa não é o lugar que te cabe mais, que aquilo que chamava, atraía a sua atenção, já não te atrai mais. Engraçado que eu até comentei isso numa aula que eu ministrei essa semana, e é justamente essa dinâmica de perceber, Aninha, que tem algo estranho. Durante a minha graduação, assim como você, eu não tinha grandes possibilidades financeiras. E eu ajudei o meu pai a pagar a minha faculdade. Eu sou a primogênita, tenho mais 3 irmãos mais novos, e àquela altura eu ministrava aulas de reforço escolar. Então eu circulava a cidade de Salvador, chegava a pegar 10, 12 ônibus ao dia, dando aulas de reforço nos domicílios dos meus primeiros alunos, e pagava praticamente 60%, 70% da faculdade. Meu pai auxiliava, complementava o resto, e o que sobrava era para o transporte, eu usava transporte público, e para o lanche, para algo que pudesse servir aquela dinâmica. Uma cópia, eu não conseguia comprar livros. Eu usava os livros da biblioteca, eu usava os livros das minhas colegas, mas aquilo não me diminuía, eu não me sentia menor do que os meus colegas que tinham livros. Só para você entender, a vida flui. Eu acesso um lugar em que eu tenho, a partir da minha conclusão de graduação, aos 21 anos, a oportunidade de passar numa seleção para professora. Então, aos 21 anos de idade, eu já era professora universitária. Quando a gente vai às faculdades e a gente assume as cadeiras, as editoras, elas nos presenteiam com livros. Então, aquilo enchia tanto meu coração àquela altura. Eu agora tinha livros e eu amo livro. Eu adoro o livro em si, apesar da tecnologia. Eu gosto do cheiro. Você também, Andy, de grifar, de abraçar. Do papel, de dormir abraçada com os livros. Quantas vezes Cris tirava os livros da madrugada ali da cama. E eu construí uma biblioteca jurídica, Aninha, considerável. Então, eu precisei, dentro dessa jornada, ter um cômodo na nossa casa onde eu guardava esses livros. Houve um momento que eu não conseguia mais abrir esses livros. Eu preciso compartilhar isso com vocês. Eu olhava para aqueles livros e muitos eu já tinha devorado, mas a uma certa altura da minha vida, passados alguns anos, eu olhava para eles e dizia, e agora? Tem algo estranho. E, ao mesmo tempo, eu adoro ir ao shopping, na cafeteria da biblioteca, da livraria, né? As bibliotecas também. E eu não tinha vontade de olhar os livros jurídicos. Os livros que me chamavam a atenção eram livros de psicologia. Os livros que eu queria comprar e eu passei a comprar eram livros de desenvolvimento humano, de como é que a gente lida com as emoções, de como é que o cérebro funciona, das dinâmicas sistêmicas. E eu ficava com aqueles livros, olhava e eu me via neles. E, ao mesmo tempo, eu já não me via mais naquele contexto dos livros jurídicos, sabe? É exatamente esse movimento. Mas aí você olha e diz assim, o que eu faço com isso? E você foi tão simples, didática e profunda, ao mesmo tempo, em sistematizar em 2 pilares. Primeiro, olhar para si,
voltar para a essência, nos perguntar quem nós somos, e eu precisei perguntar quem eu era. Eu precisei voltar lá nos meus diários de infância. E nos meus diários de infância, em que as minhas amigas escreviam naqueles caderninhos com cheirinhos de tutti-frutti, elas diziam: você cuida de mim, você me ouve, você me leva para um lugar, você me aconselha. Eu acho que a gente precisa voltar para esse lugar. E você teve coragem, parabéns, de voltar para esse lugar. E aí, começou a fazer esses cursos, começou a se sentir bem com eles, e aí fala para nós, que a gente está aqui aprendendo. E aí eu vi que eu era muito boa, e eu tava Uau! voando, exato. E é esse movimento que a gente percebe quando a gente está alinhada com esses dois pilares. Porque a gente vê que as possibilidades e o propósito e a prosperidade, ela vai chegar. E aí você fica aqui com gás. Então, querendo ou não, esse gás, ele nos leva para um outro patamar. Tem dificuldades? Tem dificuldades. É difícil? É difícil. Mas eu era muito boa no que eu fazia. Eu estava vivendo o meu dom, a minha missão. E eu não tinha mais como ir contra. Era como tentar nadar contra a maré. Eu não conseguiria. Porque eu já estava num movimento maior do que eu mesma. Sabe? E um desejo que era além de mim. Não era meu só desejo. Porque se Deus não tivesse me dado essa missão, eu não teria ficado. Acho que eu não persistiria. Mas não era só minha escolha, era dele também. Então eu falo muito assim, disso, de Deus, com esse amor, porque eu sei do amor que ele tem por mim. Sim. Mas eu falo muito também porque eu sei que essa missão me foi dada antes de eu nascer, antes de eu chegar aqui. Ai, que linda! Então eu vi que eu era muito boa. E aí eu comecei a ajudar pessoas, eu comecei a fazer acontecer. E aí eu, na verdade, assim, eu testava, né? Eu fui criando, eu fui sempre muito criativa, eu sempre fui muito. Por mais que eu tenha sido uma criança um pouco tímida na infância, eu tive que trabalhar isso. Meu pai é político, a minha mãe é muito, ela fala muito bem, ela é muito inteligente, meu avô também me inspira muito, minha avó. Então eu fui instigada a trabalhar isso em mim. Então eu não tinha vergonha, depois do final das contas, de dar a cara a tapa. Então eu descobri que a gente precisa ter coragem. Você fala de coragem, sabe? Com garra. Você é uma leoa, leoa tem garra, né? E a coragem, a garra, ela precisa vir à tona. Por quê? Só que isso é importante na nossa essência, estar alinhada, porque aí você vai se conhecer, você vai falar, vai bater no seu peito e vai falar: isso é o que eu estou vivendo, porque eu quero viver. Essa é quem eu sou agora. E aí você bate no peito, essa garra, ela se mostra. E nós mulheres, né, com essa capacidade de ser mulher, esse feminino saudável, e aí a gente começa a trabalhar. Então eu comecei a trabalhar, eu comecei a me trabalhar também. Durante o meu trabalho, a gente fala isso, né? Quando a gente acessa as informações que estamos olhando aqui durante esse podcast, a gente percebe que a cura não vai só para você, vai para mim. O que eu estou falando transforma a vida da Sá. O que a Sá está falando transforma a minha vida. Então eu entrei nesse movimento. E aí quando a gente entra, a gente não quer parar. E uma coisa levou a outra. Foi muito legal. Conheci pessoas maravilhosas. Tenho conhecido, né? Pessoas maravilhosas. E a cada dia mais o processo ele se torna mais gostoso num ritmo que funciona. Sim. Num ritmo que está alinhado comigo. Então, hoje eu desenvolvi um método terapêutico. Fala mais para nós. Falo, para facilitar a vida dessas pessoas que chegam até mim, principalmente mulheres, né, como mentora de mulheres, para facilitar a vida delas. Então, o método terapêutico, ele é um método que eu criei a partir de toda a minha vivência, de toda a minha experiência de vida, para que vocês não precisem ter desvios no caminho, para que vocês não precisem recalcular a rota, para que vocês não se percam, para que o processo não vai ser tão linear, mas para que ele seja o mais leve e mais fluido possível. Porque só assim você vai conseguir chegar mais longe e também mais rápido. Então esse processo facilitou bastante a vida das minhas clientes. Ai, que tudo! Engraçado que eu tô aqui muito conectada com o nosso campo e também com que vai se percebendo a partir do momento que a gente vai desabrochando algumas coisas aqui no pensamento dessas mulheres. Elas estão olhando para mim, para você, dizendo: nossa,
Me vejo. Mas a gente sabe, talvez a gente tenha vivido isso em maior ou menor grau, ou não, e tá tudo bem, porque como você bem disse, não há linearidade, a gente não parte dos mesmos supostos, a gente não vive as mesmas dinâmicas, apesar de muitas vezes serem próximas, simbióticas, e essa mulher tá pensando assim, ok, eu já me sinto, Aninha, inadequada, eu já me sinto no lugar que não me pertence mais, eu me olho no espelho, eu tenho dificuldade de me reconhecer, mas eu não tenho rede de apoio. A minha família não me apoia. E a nossa família, muitas vezes, ela só quer nos proteger. Ela só quer nos manter ali, naquele mesmo lugar. E eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. A partir dessa inquietação e até dessa dor, o que você diria para essa mulher? Eu diria que a gente precisa estar alinhado com as leis sistêmicas. Isso foi o que mudou a minha vida. Quando eu me alinhei com as leis sistêmicas, eu saí do papel de vítima. Eu vi que minha família não precisava me apoiar. Boa! Eu liberei, eu precisava me apoiar. Eu precisava ser a única responsável. E esse movimento da família não apoiar, a gente entra. É muito fácil ser vítima. É muito fácil a gente se martirizar. É muito fácil. Só que quando a gente traz essa visão, essa filosofia de vida sistêmica para a nossa vida, a gente começa a enxergar essas relações e essas dinâmicas sistêmicas e familiares de outra forma. Então fica mais leve, porque a gente percebe que tem um equilíbrio, tem a hierarquia, tem o pertencimento, tem, claro, lealdades invisíveis, tem, assim, diversas dinâmicas que podem estar acontecendo que você está ali emaranhada e presa àquilo. Então, se você perceber que você precisa estar alinhada com essa filosofia de vida sistêmica, e talvez, né, através de uma constelação familiar, seja um processo mais fácil de você perceber essa dinâmica, você consegue identificar que você não precisa de um salvador. Que você não precisa mais ser a filhinha do papai e da mamãe, que você não precisa mais ser a boazinha, que você não precisa mais ser a vítima, que você não precisa mais ser leal. E esses papéis, apesar, eu queria até que você falasse mais sobre isso, apesar de serem papéis que, em certa medida, nos causam também dor, nos causam peso, eles trazem um quê de conforto, né? Sim. Eu trago a minha vivência para vocês. Por muito tempo, eu fui a salvadora. E essa salvadora, ela fica ali, às vezes, à minha espreita, tá? Eu preciso dizer isso. Ela fica ali na esquina dizendo, e aí, você não quer voltar para cá? Dentro da minha construção de vida, e isso pode ter acontecido também na sua, eu fui assumindo papéis maternais. A minha mãe adoece com uma depressão profunda, já a gente vai chegar lá, eu tinha 13 anos, aí eu assumi esse papel de mãe. A filha que dá banho na mãe. A minha mãe não queria mais tomar banho só, não queria ficar no banheiro mais só, ela não queria comer mais sozinha, então eu fui maternar a mamãe. A mãe dos irmãos mais novos, porque a mamãe do sistema tinha saído do lugar. Ela estava no movimento de não há vida, não tenho mais sentido, há muita dor em mim. Então, aquela criança, e eu era só uma criança, foi assumir a maternidade dos 3 irmãos. E, ao mesmo tempo, o meu pai me trazia um protagonismo e eu meio que estava ali com o meu pai numa relação a 2. Em que protagonismo? Sabrina, você vai trabalhar. Sabrina, você tem que ir ao banco. Sabrina, você tem que pagar as contas. Sabrina, você tem que ir no final de semana trabalhar na loja com seu pai. Porque, afinal de contas, minha mãe não estava mais ali. Aninha, o tempo foi passando e se eu não tivesse, eu sou muito grata às constelações, tido a oportunidade de olhar isso na constelação, talvez eu não tivesse mais casada, porque eu fui para a minha vida, mas eu estava sempre olhando para o meu sistema de origem. Eu tinha dificuldade de ir para a vida com toda a leveza, a alegria que ela me trazia. E aí nós fomos casar, eu fui ter só de verdade, aqui num espaço de vulnerabilidade, só com os meus filhos, Aninha, eu pude voltar para o meu lugar. Eu pude me posicionar, sendo filha onde eu era filha, sendo irmã naquele lugar onde eu era apenas irmã, e ser mãe apenas dos meus filhos. Só para te passar a palavra. É tão oculto e está tão no ar que eu nunca disse isso para ninguém durante a minha trajetória profissional. E eu comecei a ganhar uma projeção nacional
nesse lugar de muito peso. Então, eram muitos os afazeres, eu tinha que salvar todo mundo, eu tinha que resolver a vida de todo mundo, eu tinha que marcar médico para minha irmã já adulta, eu tinha que resolver a treta da escola do mais novo, eu tinha que resolver a pendência financeira do outro que estudava administração, e eu dava aulas de processo civil para a OAB. Você pode ser dessa época. Você acredita que os alunos começaram a me chamar de mãe? Eu nunca disse em aula, obviamente, que eu era mãe, mas eu me comportava como mãe. Eu era a mãe do mundo. Então, os alunos diziam assim: mãe, você é minha mãe. Mãe processual. Gerou-se um movimento. E eu achava, eu não tinha ainda percepção até as constelações. Eu achava aquilo, nossa, é isso que eu tô dizendo, era pesado, mas tem um gostinho. Você se sente, seu ego também se sente ali, te coloca, né? No lugar de dizer assim, é legal, sou importante, mas, nossa, é pesado. É pesado, é uma puta resposta. Pode, aqui é papo de adulto, é uma puta responsabilidade. Pode soltar, amiga. Exatamente, é uma puta responsabilidade. O ombro, você vai falando, o ombro pesa. E você provavelmente que tá aí, se você sente o seu ombro pesado, se você sente essa tosse na garganta, se você se sente presa, você vai ver, é pesado. É pesado, é pesado. Pode falar. Fala em voz alta. É pesado. É legal ser mãe de todo mundo. É legal, o ego infla. A gente Não fala, é? nossa, que delícia, todo mundo me ama, eu sou mãe. Mas esse não é o seu lugar. Qual é o seu lugar, Sabrina? É o seu lugar de filha? É o seu lugar de esposa? Você não falou, você percebeu que você falou... Eu sou mãe, eu sou filha, eu sou empresária. Eu não sou, você não falou esposa, você é esposa. E você falou de casamento lá atrás. Sabe o que é o movimento? E hoje eu vejo a mulher que você é, o Cris, o marido que é para você, como vocês são um casal, assim, exemplo mesmo, sabe? De união, de firmeza. Um casal com equilíbrio, isso é lindo. Mas ser esposa afeta, porque é um emaranhado que vem lá de trás. Sim. Você está emaranhada nesse papel de salvadora, de hierarquia, de pertencimento. Você tira o lugar que era da sua mãe por direito e você toma esse lugar de mãe. E aí isso vai refletir onde? No casamento Com seu marido. Vai refletir como você age com seus alunos, vai refletir como você age com seus filhos, vai refletir nas suas amizades, nas suas escolhas. Então isso, é por isso que eu falo muito de essência, porque você precisa saber reconhecer qual que é o seu lugar. Você precisa se firmar e saber quem você é, para que não aconteça o quê? Cair em armadilhas. Porque as armadilhas, elas estão acontecendo o tempo todo. Eu posso sair daqui agora e minha mãe me ligar agora, nesse momento no meu celular, e eu cair numa armadilha. É claro, eu sou filha. Eu vou estar lá por ela, assim como ela é minha mãe. Mas eu reconheço meu lugar. Eu sei até onde eu posso ir. Exatamente. E as armadilhas, elas vão surgir. Exatamente. Uma outra coisa, Aninha, é que quando você sai, eu queria que você falasse sobre isso, eu vivi isso, porque muitas mulheres também estão nesse processo. Quando eu resolvi sair desse lugar e voltar para o meu posicionamento da família, houve um luto na minha família. Houve um luto silencioso. Que luto era esse? A minha mãe, e eu ouvi isso muitas vezes, você não está mais aqui, ela já tinha me enxergado no lugar de salvadora e de mãe dela. E ela dizia, eu estou com saudade, volte para o lugar que ela também não entendia. Era o que você estava ocupando. O mesmo com os meus irmãos, o mesmo com o meu pai. E ao mesmo tempo, exatamente o que você falou, o meu casamento passa a ser mais equalizado. Porque Cris foi muito paciente. Sim. De fato, ele foi muito paciente, né? Ele foi muito resiliente. O amor estava acima dessa dinâmica, porque de fato eu estava dentro dessa jornada heróica da supermulher. E vivemos esse processo de luto, mas depois houve luz na escuridão. E todos puderam ter a sua dignidade de volta. E a maré subiu para a minha família. Cura a mim mesma e o mundo será curado. E sabe o que é potente? Porque a gente pode até entrar nesse movimento e o luto ele vai acontecer. É difícil porque todo mundo quer uma salvadora. Todo mundo quer uma boazinha. Todo mundo quer uma filhinha do papai. Às vezes você está sendo sabotada sem as pessoas perceberem que estão sabotando você. E aí todo mundo quer alguém para repassar responsabilidades. É muito mais fácil. É muito mais fácil.
Você pode estar vivendo isso e se reconhecendo na história da Sá aqui nesse momento. Então, eu vou te falar. Você pode olhar para a sua história, olhar para essa situação na sua vida. Olha para. Gente, eu vou até aqui. Vai lá na 2, naquela lá. Vou olhar na 2. Isso. Então, ó, gente, eu acho muito chique isso, meu Deus. Pode olhar que o flow é seu. Mas você olha, então, para esse movimento, você se reconhece nesse movimento que a Sabrina trouxe brilhantemente. E você olha e fala assim, tudo teve que ser como foi. Eu vou para a vida e eu faço algo bom com ela. Por amor para vocês. E aí a gente faz essa fala, a gente faz esse movimento. Pode ser que a gente precise ficar um pouco afastada. A gente vai para a vida até tudo se organizar. A gente precisa de um tempo. A gente precisa dar 2 passos para trás nessa relação. Sim. Mas a gente vai para a vida. E não se esquece das nossas raízes, dos nossos ancestrais até. Sabe? Da nossa história. E aí, quando a gente alcança um patamar legal, um patamar confortável, um patamar iluminado, a gente fala, família, venham até mim. Agora vocês podem vir com mais facilidade, o caminho é esse. Eu trilhei esse caminho. Venham. Você não precisa ir lá e pegar eles pelas mãos, porque eles vão reconhecer isso e vão ver. Então eles vão até você e eles vão usufruir desse benefício todo que você alcançou. Eu gosto muito de falar que, assim, onde a minha mãe chegou é o meu piso. Então ela chegou aqui, eu começo a partir daqui. Eu não começo a partir daqui. Então, onde eu vou chegar aqui, meus filhos vão começar desse movimento. Então, é uma escadinha. Então, a gente pode ir mais longe, porque é por amor aos nossos ancestrais e às nossas raízes, mas é por amor também aos nossos descendentes, a quem chega depois de nós. Ai, então, que lindo! Lindo! Demais. Fica mais leve, fica leve. Não fica mais forte, não fica mais fluido, não tem amor. A gente, até o campo, a gente acessa campo, né? Nossa intuição aqui é muito potente. Até o nosso campo se transforma quando a gente olha. Sim, né? sim. Isso é muito lindo. Agora vamos olhar para a Aninha. Em algum momento você sinalizou, a gente já entendeu toda a sua jornada e você já trouxe tantas chaves, tantas ferramentas poderosas que as nossas leoas já conseguem aplicar. Em algum momento você disse, Ana passou por uma depressão profunda. Fala um pouco para nós, o que foi esse movimento? Onde você estava? Em que lugar? Como você se percebeu nesse contexto? Fala para nós. Bom, eu falei para vocês, eu cortei o capítulo da depressão profunda para falar das coisas boas antes da gente começar. Mas antes de tudo isso acontecer, do direito sistêmico entrar na minha vida, da constelação dos caminhos, eu não sabia quem eu era. Eu não me conectava comigo mesma. Eu não via motivos para viver mais. É triste falar isso, gente, porque a vida é linda. Hoje eu vejo. Mas lá naquela época, a dor era tanta que não era só mental, era física. Eu não conseguia sair. Eu sofria de transtornos gravíssimos, ansiedade, pânico, depressão. Eu tinha toque. Então, eu desenvolvi toque. Foi um processo muito difícil. E quando eu me vi nesse processo, quando eu me vi lá no fundo do poço, tinha 2 opções. Ou eu ficava lá, ou eu pegava impulso. E o legal do fundo do poço é isso. Porque não tem outro lugar para você ir. Você só pode ir para cima. Você chega no fundo do poço... Não tem mais para onde ir. É o chão, abaixo. Você não tem mais onde ir. Assim, você tá lá. Você chegou no fundo. E aí, o que você faz? Lá no fundo do poço, você pode pegar o impulso para subir. Então, eu fui me agarrando, eu fui escalando aquele poço com toda a minha força. Só que foi muito difícil, porque machuca, dói, as nossas mãos cansam, porque é escalada. E é muito difícil, é muito puxado. E a todo momento você olha para o fundo do poço e fala, lá, tão mais confortável, talvez não seja tão ruim. Porque a gente quer essa zona... É um desconforto, mas que te causa uma certa medida de eu me reconheço aqui. Isso. Eu estou aqui e talvez haja não é uma palavra, eu quero que você utilize a expressão que talvez se adeque mais, e talvez isso também esteja acontecendo com você agora, não é uma acomodação, mas eu tenho um lugar mesmo diante desse caos.
Na verdade, eu não me achava merecedora Uau. de viver o positivo. Eu tirei Você tudo de sentia positivo. isso? Sentia muito. Eu tirei todo o positivo da minha vida. Eu não cuidava de mim, eu não cuidava da minha saúde, eu não cuidava do meu corpo, eu não cuidava da minha casa, eu não cuidava da minha higiene, do meu marido, eu não cuidava. Você se deixou. Eu me deixei. E aí eu entrei nesse movimento de me afundar, e foi muito difícil. Mas eu precisei de ajuda. Então foi. Isso é Você muito fala legal. do Cris com muito amor, e eu falo do meu marido também, porque ele foi o meu alicerce. Em muitos momentos eu precisei lembrar quem eu era, porque eu não sabia. Só que quando a gente entra nessa crença de não merecimento, quando a gente entra em movimentos de dor profunda, a gente reconhece que isso talvez não só nos pertence. Pertence a uma lealdade lá atrás do nosso sistema, alguém que passou por isso, uma exclusão. A gente reconhece que esse movimento, ele é um movimento que é mais forte do que nós mesmos. Só que por que a gente percebe isso? Porque a gente não reconhece a nossa força. Então eu precisei fazer algo. Então, por isso que eu falo muito de ação, porque eu sou muito prática. Eu gosto Somos de duas. ação. Não é? Nós temos que ser. Somos mulheres, horas. Nós temos a capacidade de dar à luz, Sim. de gerar uma vida. E Que é mais movimento que esse? Exato. Não é só uma vida, mas a gente dá à luz a projetos, Sim. a possibilidades. A pessoa, uma pessoinha ali que sai. Então, nós temos essa capacidade muito grande. Então, eu entrei nesse movimento de trazer luz para mim. Então, eu tentei. Você, em algum momento, com auxílio e com ajuda, se permitiu trazer luz. Mas é difícil desculpa. É difícil achar ajuda. Porque a gente não sabe qual caminho seguir. Por isso que eu falei que tivemos, durante a minha trajetória, os traumas lá do passado, eles vieram muito à tona, né? Muitos problemas na infância, problemas na adolescência, traumas que foram sendo criados. Eu vi o seu podcast, eu assisto todos os podcasts da Sabrina, gente. Ai, maravilhosa. E ela fala no podcast, acho que com o Ronan, Sim. sobre a cebola. Sim! Viu? Eu sei. Ai, que linda. Vocês têm que assistir esse podcast, tá lindo. Impecável, gente. Me trouxe muita clareza. E aí a gente fala sobre isso. Nós somos essa cebola que tá ali. Você pode falar melhor do que eu, se você quiser até falar de novo. Não, quero aprender com você. Mas nós somos essa cebola de, assim, camadas que vão se formando, camadas bonitas, camadas dolorosas, traumas que vão formando essa casca da cebola e as camadas da cebola. Nós temos camadas. Então eu entrei fui acessando essas camadas minhas. E aí eu entrei em movimento. Então eu comecei. Eu entrei em ação. Eu falei, quer saber, eu vou fazer qualquer coisa. Comecei a fazer qualquer coisa. Eu entrei em curso de sabonete. Gente, que top! Legal. Comecei a fazer sabonete natural, artesanal. Eu vi que que eu gostava muito daquilo, que me fazia entrar em movimento de ação, sabe? Sair da inércia, me sentia útil. Comecei a gostar muito de terapias naturais, fitoenergéticas. Então, isso tudo, ele formou quem eu sou. O direito formou quem eu sou. Mas há esse movimento de reconhecer a depressão, porque é difícil. A gente fala de, eu não sei o que eu vou fazer. Mas se você está vivendo isso, se você não sabe quem você é, o que você vai fazer, se você se reconhecer em alguma dessas falas, eu sei que é difícil. Eu sei que dói. Você bem sabe, você viveu isso, né? Sim, eu sei. Então você está falando no lugar de propriedade. Por quê? A gente tende também a ouvir e perceber assim, ela não sabe o que é que eu estou passando. Gente, Aninha Leoa sabe. Se você está nesse lugar, ela sabe, eu estou toda arrepiada, ela viveu. Eu não vivi na pele, mas eu vivi em casa, mas ela viveu isso. Então, não ouve o que ela está te trazendo e coloca uma impostora do teu lado dizendo, ela não sabe o que eu estou passando e talvez ela não tenha noção da extensão. Cada uma vive o seu processo, mas ela viveu o processo dela. Eu acho importante a gente falar, eu vejo você, isso, em essência. Não é? A gente vê. Exato. Você pode não ter passado, você passou por isso na sua casa, não em você, mas você vê. Eu vejo. Exatamente. Isso é importante.
Então, assim, sai desse lugar de impostora, sabe? Não, eu sou a única que está passando por isso, Isso. ninguém me entende. Não, nós vemos a sua dor, nós sentimos, por mais que nós não tenhamos vivido na intensidade que você está vivendo. Eu acho muito importante a gente falar isso, porque a gente fala sobre a minha história e a pessoa fala, nossa, mas assim, 27 anos, tão nova, como ela tem algo para compartilhar e tudo? Já me falaram isso até. E Você aí, jura? eu juro pra Mas é você. uma falsa percepção, né? A percepção tá mais na outra pessoa. Sim. Mas ainda assim, é a minha maior dificuldade, lidar com essa percepção das pessoas. Nossa, 27 anos palestrando, dando curso, dando, assim, mentorias e atendimentos. Sim, 27 anos, mas eu vivi muita coisa. Mas, e sabe o que é outra coisa que eu preciso dizer para ti? Essa visão, e eu profetizo que você se cura disso agora nessa mesa, das pessoas, ela nunca vai cessar. Logo, é você que toma a tua vida nas mãos, reconhece quem você é, isso serve para você também, e abre mão desses comentários que chegando aos 41 sempre irão existir. E sabe o que é curioso? Como eu te disse, eu tinha muita vergonha, e a vergonha é uma frequência, é emoção que vibra tão baixo, de dizer a minha idade, muito tempo, Aninha. Então, assim, eu me vejo em você. Eu comecei a dar aulas numa faculdade aos 21 anos, e a primeira pergunta dos meus alunos, eu nunca esqueço, eu lembro do terninho que eu estava usando, era: quantos anos você tem, professora? Aquilo me trazia borboletas na barriga, me trazia uma angústia tão grande, porque existe uma visão cultural de que, em sendo jovens, nós não temos bagagem, não temos muito a acrescentar. E ali, a uma certa altura, aquilo me aprisionava, porque eu tinha muita dificuldade. Eu fui fazer mestrado, já era mestre a essa altura, fui fazer uma série de qualificações, saí do Brasil buscando qualificações. E quando se chegava à altura da idade, as pessoas, de novo, queriam diminuir a potência do meu trabalho porque eu tinha pouca idade. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Chega um momento que, se a gente não se reconhece, a gente vai ter muita idade. Sim. Porque, você entende o que eu estou falando? Você vai sair desse lugar e não vai haver o ponto de adequação. Não existe o inadequado. Você poderia ter 15 anos aqui e estar nos acrescentando. Chega disso, digamos, chega a isso. E hoje, as pessoas me perguntam: qual é a sua idade? 40, vou fazer 41. E eu atendo mulheres, eu sei que você também, que estão com 42, com 43. Sabe o que elas me dizem? Eu já não tenho mais tempo, que pode ser o teu caso. Eu ouvi essa semana de uma leoa num atendimento, numa consultoria individual, ela dizendo assim: o etarismo já me pegou. E eu estou com 44 anos e sei que não tenho mais lugar no mundo. Como? Chega disso, nem da pouca idade, nem da muita idade. Exato. Bert, que é um exemplo para nós, vocês sabem com quantos anos ele começou a escrever? Ele escreveu mais de 30 livros, ele já tinha a casa dos 70, gente. Isso é inspirador. Isso é inspirador. E assim, por que eu falo isso? Porque mas é muito legal você falar sobre isso. Sim, eu tenho que me expor nesse momento, porque eu sei que a minha história e eu sei o que eu passei pode ajudar alguém. E não é só na idade, gente, é em qualquer outra crença limitante que esteja bloqueando você de alcançar a sua melhor versão e o seu potencial. Não é só a idade, é também crenças que você escutou no seu passado, inadequações que você sentiu na sua vida, sensações que foram impostas para você. As crenças limitantes, elas vêm como armadilhas de diversas áreas e através de vários modos. Então, me conta aqui nos comentários, fala aqui, compartilha com a gente. Ou manda no direct da Sabrina. E no seu, eu já quero que você deixe o seu arroba. Mas fala com a gente, o que tá te bloqueando? Qual é a crença que está te limitando? Porque por muito tempo, para mim, a crença foi a crença da minha idade. Eu não me via como capaz de ser uma mulher que atende mulheres de 60 anos, por exemplo. Sim. E eu tinha muito a contribuir. Eu sou muito boa no que eu faço. Yeah. E aí, eu falava, não, mas como eu vou fazer isso? Sim, eu vou fazer, porque eu sei que eu posso contribuir. Eu sei que eu tenho algo de diferente para repassar. E aí foi esse movimento. Então, quando a gente se liberta dessa crença, desse bloqueio, fica mais fácil. Porque você fala, eu não tenho que ser julgada. Quem vai me julgar? Nós temos uma pessoa que nós devemos dar satisfação. Sim. Que está lá em cima. Exatamente. A única pessoa que a gente tem que se importar com o que pensa sobre nós está
a todo momento do nosso lado e nos vê de lá de cima. Então, é o único movimento que a gente precisa fazer, que a gente precisa ter. E aí a gente fica mais fácil da gente encarar a vida. Então, assim, Ana, aprendi tudo isso que você me falou. Eu observei os 2 pilares, eu anotei a frase que você me passou, eu anotei também as crenças, eu falei, eu percebi, fiz os exercícios de leis sistêmicas, ordens do amor, que você me falou, que são aquelas leis que eu passei anteriormente. Ai, mas algo está me bloqueando. Será que é uma crença limitante? Será que é uma síndrome do impostor? Será que é a mendiga que está aí buscando, né? Exato. Ser vista, ser amada, ser salva. Porque a gente falou da salvadora, mas às vezes você está no lugar em que você está esperando o grande dia, a bala de prata, o indivíduo, a circunstância, a virada de chave. E aí sabe o que é que acontece também nesse lugar? Mais um livro e lá eu vou encontrar essa saída. Mais um curso! Mais um curso, né, Sabrina? Meu Deus! E aí você fala o quê? Você para, então, agora, de buscar um salvador. Ninguém vai te salvar. Não coloque, não alinhe a sua salvação com alguém ou com algo. Você é a única responsável. Você é adulta. Estamos aqui falando com adultos. Sabrina falou isso. Estamos aqui falando com adultos. Sim. Mulheres, ou mulheres com homens que estão aí do outro lado, assistindo. Você é adulta, você é responsável. Para de ser aquela criança e para de se atrelar àquela criança interior ferida. Cura a sua criança, libere a sua criança, deixe a sua criança no lugar de criança. Ela vai te trazer outras coisas, leveza, brincadeira, alegria, boas risadas, momentos gostosos. Mas a sua criança tem esse papel. A sua criança não pode trocar de lugar com você. Você é a adulta que vai se salvar, não a sua criança. Então, entra nesse outro movimento, assume essa outra postura. Porque a gente fala de método terapêutico, de constelação, de psicanálise, eu trago muito sobre isso. Mas o principal que a gente vai fazer, não, a Ana vai me salvar. Eu vou ser atendida pela Sabrina, minha vida vai se transformar. Não, é você. Como a gente ouve isso, né? Não, eu não sou essa postura. Eu não quero essa responsabilidade para mim. O que você vai fazer é, durante a facilitação, esse processo de facilitador de terapêutico, eu vou te mostrar um caminho, o ajuste de postura. Quem vai ajustar a sua postura é você. A gente vai só te mostrar, te trazer luz que precisa ser resolvido. Um diagnóstico. Exatamente. Porque o ajuste de postura cabe a você. E a outra, levar consciência é difícil. Porque você precisa liberar disso tudo. Você precisa não cair mais nas armadilhas que são impostas para você. Não precisa. E outra, ter coragem. Você fala muito de coragem, Sabrina. Eu acho isso muito bonito. Porque a coragem, ela nos leva para um outro patamar. Para além daquilo que a gente, sabe? Que a gente acha que a gente merece. E é muito importante sinalizar para vocês que quando a gente está falando sobre a construção da segurança que se dá na coragem, a gente vai com toda a nossa carga emocional nesse movimento. Quando você disse assim, nossa, em algum momento eu estava ali no fundo do poço e em certa medida eu tinha uma simbiose com aquele lugar, até que primeira coisa, decidi pedir ajuda. Você falou uma coisa muito poderosa. Nem todo mundo está disponível para ajudar, mas a gente precisa afastar-se do tabu e da vergonha de não pedir ajuda, porque isso também é muito delicado, né? Eu não consigo pedir ajuda. Você deve pedir ajuda. Em lugares seguros, com pessoas que amam você como o marido da Aninha o amava, as pessoas que estão no seu círculo e elas existem. Você precisa dizer, eu preciso de ajuda, porque às vezes nós estamos vivendo um caos interno e as pessoas que estão à nossa volta não sabem. Então a gente primeiro precisa pontuar esse item. 2, você também comentou que disse, eu pedi ajuda, mas eu também resolvi me movimentar. Aninha, eu acredito muito na força do movimento. Assim como você e as mulheres, porque a gente acaba trazendo muita sincronicidade. A gente acredita na ação. Às vezes, o nosso poder de ação está
tá adormecido por conta de circunstâncias temporárias, como você disse. Eu cheguei num lugar em que eu acessei traumas, eu acessei lugares que eu trouxe da infância, da minha adolescência, e eu estagnei em certa medida. Mas, para mim, a vida da gente muda a partir das decisões e das ações que a gente toma. Foi exatamente isso que aconteceu. Aí eu queria que você voltasse. Nós estamos aprendendo tanto contigo, e eu tô indo lá fundo contigo justamente porque eu sei o poder desse podcast hoje, sem sombra de dúvidas. E aí você disse assim, e aí eu resolvi agir. Olha a sua fala. Aí eu resolvi fazer qualquer coisa. E aí, inclusive, eu fui buscar alguns cursos, algumas coisas, e eu me vi lá, como eu sou alguém que tem essa dinâmica de criação, fazendo um curso de sabonete. Eu queria que você voltasse lá nessa chave. Quando você tomou essa decisão, o que você fez e como é que você foi se sentindo a partir dali? Então, esse é o movimento, né? Porque é legal, porque quando você tá no fundo do poço, sabe? Quando você chega lá embaixo, você fala... Olha, não tem lugar pra ir, então qualquer lugar tá bom, né? É bem assim, gente, de verdade. Não vem ser exigente com você, não vem falar, ai, não, mas eu vou ser ministra do STF. Chegou lá no fundo do poço, tudo bem, você pode até querer isso. Mas assim, quando você não tem lugar pra ir, quando você chegar no fundo do poço, qualquer direção, qualquer caminho, ele tá bom. Tá bom, gente? Essa é a verdade. Qualquer solução é uma solução, mesmo que provisória, mesmo que rasa, mesmo que temporária. Boa. E aí eu falei, quer saber, eu vou fazer qualquer coisa, eu não vou ficar parada. E aí entra isso, sentindo pena de mim mesmo. Eu não queria. Eu não sou uma vítima. Eu não sou uma vítima. Os meus ancestrais não passaram tudo que eles passaram para eu ser uma vítima. Eu sou Ana Paula Geishofer Lira. Eu não tenho esse sobrenome, dois sobrenomes fortes, à toa. Eu não nasci nesse corpo à toa. Eu não tenho o dom da vida à toa. Então, qualquer lugar estava ok, eu ia. Então, foi esse movimento de tentar algo. E aí foi muito legal, porque aí eu comecei a me aprofundar nesse movimento terapêutico, comecei a estudar as constelações familiares, comecei a atuar com isso, comecei a atuar como terapeuta, comecei a ver que eu fazia meu trabalho muito bem, que eu era, assim, que eu estava vivendo a minha missão, me reconheci. Eu me adequei para quem eu era. A gente falou de adequação, né? Então, eu entrei nesse movimento contrário. E aí as coisas começaram a fluir, porque movimento atrai movimento. Quando a gente movimenta uma engrenagem, quando a gente coloca uma engrenagem para girar, as outras também se movimentam. Então, as coisas começaram a acontecer, as coisas começaram a caminhar, as coisas começaram a andar. Da maneira que dava, da maneira que eu conseguia, da maneira que eu era capaz. Mas, principalmente, firmada em quem eu era. Porque era muito difícil saber quem eu era. Era muito difícil saber onde eu ia chegar. Eu nem sempre, a gente falou muito do meu sobrenome no backstage. Sim. Eu nem sempre soube que eu seria Ana Geishofer. Uau. E o Lira vem também, né? O Lira em outros projetos. Eu era Ana Lira. Mas Ana Geishofer. Olha que força disso. Eu não tomava essa raiz forte. E o Lira, ele vem na leveza, ele vem na constelação. O Lira é uma constelação. Tem uma constelação de Lira com algumas estrelas que a compõem, né? E o Lira, ele vem nesse movimento. Então, se eu parar para olhar, eu não sabia isso. As pessoas perguntavam. A pergunta mais difícil que eu tinha para responder era: quem é Ana Lira? Quem é Ana Paula? Ana Geishofer? Eu não conseguia responder. Hoje eu sei. Eu sou uma estrela. Eu sou luz, eu sou brilho. E eu irradio isso para as pessoas. E eu as vejo como iguais. Esse é o principal. Então, esse é o movimento que eu quero que as pessoas tenham consciência. Nem sempre você vai saber quem você é. Eu não sabia quem eu era. Eu não sabia o que me esperava. Eu não sabia qual era o movimento ideal para mim. Mas isso foi se aperfeiçoando com o passar do tempo. Hoje eu reconheço isso. Eu nem sabia que Lira era o nome de uma constelação. E já estava escrito. Estava escrito nas estrelas. Exatamente isso. Exatamente isso.
Então, esse é o movimento, sabe? Quando você abre os seus olhos, quando você se mantém aberta com essa postura de, sabe, entrega, você vai começar a receber esses sinais. Vocês estão sentindo aí, gente? Essa energia. Eu sei que vocês estão sentindo, eu sei que vocês estão sentindo. Sim, então, porque se ressoou por aí, é porque alguma coisa em você está borbulhando. Se ressoou por aí, é que alguma coisa entrou em movimento, alguma coisa se encaixou. Então, sintam, permitam-se sentir. Nesse mundo tão louco, de imediatismo, de rapidez, se a gente parar por 1 hora e escutar um podcast já é muito. Eu tenho certeza que você não está escutando por acaso. Eu tenho certeza que essa mensagem chegou até você porque ele precisava chegar. Então, deixa ressoar, observa como ressoa e entra nesse movimento para se elevar, para atingir essa sua versão pura, iluminada e brilhante. Gente, Aninha, eu estou muito feliz. Eu já quero o bis, porque eu acho que vale depois. Eu já estou te convocando uma outra mesa nossa para a gente desmistificar. Isso tem ardido muito no meu coração. A constelação familiar. Então, a gente vai fazer uma outra pauta, vocês já estão devidamente convocadas, mas nessa pegada mais, claro, trazendo as nossas vivências, mais profissional. Então, já estou te convidando de público para não ter risco de você dizer não, da gente desmistificar mesmo, porque ainda existem muitas confusões. Nós tivemos uma situação recente de uma pessoa que foi à rádio e disse, olha, as constelações elas têm relação com o nazismo, não é? Prática nazista. As constelações elas são práticas ocultas de espiritismo. Então, assim, eu preciso de leoas como você que conhecendo, cuidado para não falarmos sobre aquilo que a gente não conhece, possamos de fato, com o conhecimento, com a bagagem que nós temos, levar luz. A gente falou tanto de luz para as pessoas. Então, assim, você já está intimada. Não, com certeza, eu vou amar. Inclusive, eu quero... Mereci um podcast de 1 hora. Isso. E aí, dentro do seu sentir, daquilo que nós estamos desenhando aqui nessa conversa que já avança quase 1 hora, o que é que você sente de deixar de mensagem para quem está te assistindo agora? Olha, eu planejei muito essa mensagem, mas assim, eu já tinha na ponta da minha língua um monte de coisa. Afinal de contas, eu assisto os podcasts da Sabrina, recomendo que você assista todos, mas o campo, ele nos leva para outro movimento, a nossa intuição também. A minha mensagem para você é que você se permita brilhar. A minha mensagem para você é que você encontre a sua luz interna. Porque a partir dessa luz interna, por menor e mais falha que ela pareça, tenha certeza que ela vai crescer e ela vai irradiar a tudo e a todos à sua volta. E essa luz vai te guiar e vai iluminar o seu caminho, para que você possa seguir com a clareza que é necessária. E sendo luz na vida de outras pessoas também. Você fala isso, né, que no começo do podcast você fala da gente compartilhar o saber. Tem até uma frase bíblica que você traz falando sobre compartilhar esse saber, esse podcast com outras pessoas, essas informações. Talvez seja Provérbios, o generoso prosperará. Né? E a gente às vezes acha que ser generoso é tão somente uma retribuição financeira, em pecúnia. E ser generoso é compartilhar informação, é compartilhar conhecimento, é compartilhar aquilo que abundou em nós. É uma palavra amiga, é uma mensagem de eu estou aqui, eu vejo você, olha, desejo para você um bom dia, né? E com essência, com presença. E eu acredito que a gente vai acumulando créditos no céu, né? E esses créditos em algum momento são sim repartidos em bênçãos, em novas notícias, em boas novas. O generoso compartilhará. Então a gente observa que a gente compartilha a nossa luz e a gente recebe ela de volta. É o que você falou, Sá. Então a minha dica para você é: permita-se brilhar. E brilhe muito, porque tem espaço para muita estrela no céu. Então essa é a minha... Ai, que linda! Aninha, eu queria também que, para finalizar, você deixasse todos os seus canais de comunicação. Então, assim, como é que as leoas entram em contato com você? Elas querem partilhar. Eu quero que vocês
por favor, leoas, vão sim lá no direct da Ana, entre em contato com a Ana, você me marcou, porque é muito importante. E, obviamente, também curta, comente, como a gente já falou, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser avivadas. Vai deixar também na descrição todos os seus canais, mas fala para nós. Tá. O principal meio que você pode me acessar é o meu perfil no Instagram, Ana Gaishofer, vai ficar na descrição, porque o sobrenome é um pouco complicado de vocês buscarem. Mas lá no meu perfil eu compartilho muitos saberes, é um conteúdo denso, um conteúdo terapêutico, um conteúdo com propósito, diferente do que a gente encontra muito por aí. Eu tenho certeza que só de acessar esse perfil vai te trazer assim muita consciência. Além disso, eu estou 100% por lá, então eu respondo tudo que chega, tudo passa por mim, através de mim, e tem muita alma, muito propósito. E eu vou adorar. Lá eu compartilho da minha vida pessoal, eu compartilho das minhas crenças, da filosofia de vida que eu sigo. Trago, assim, muitas ideias, muitas percepções. E a gente tem criado uma egrégora, uma comunidade de estrelas muito brilhante por lá e tem sido bem legal. Fazendo jus ao Lira, né? Fazendo jus ao Lira. Então, sem esquecer da força do Gaishofer. Sem esquecer da força do Gaishofer e trazendo a luz de Lira. É isso, gente. Espero vocês por lá, vai ser um privilégio. Mandem que vocês chegaram pela Sabrina, que eu vou ficar muito feliz. Ai, uma salva de palmas para essa leoa maravilhosa. Quanto mais a gente reconhece a força de mulheres, mais a gente se fortalece. O meu sonho é que um dia nós sejamos únicas nesse movimento, sem nos compararmos, sem nos diminuirmos, sem deixarmos que velhas, antigas percepções acerca de nós mesmas nos dominem, nos limitem. E é exatamente o que você falou. Se permita brilhar. E quando a gente se permite brilhar, a gente precisa entender que se você daí brilha, você não diminui a nossa luz e assim sucessivamente. A luz, ela é conjunta, ela é uma luz de todas nós, curando, como você bem disse, aqueles que ainda nem nasceram. Gratidão, Aninha! Foi lindo, gratidão, eu amei o convite de coração, nossa, estou muito honrada, Sabrina, eu te admiro muito, admiro o seu trabalho, admiro o trabalho do Cris e acredito em vocês, acredito de coração. Gratidão pela oportunidade, conte comigo nas próximas. É recíproco, saiba que tudo que você disse também traz a certeza do nosso coração de que Deus, ele une propósitos, ele sabe o que faz no desenho da vida, não à toa nós estamos aqui nesse movimento hoje juntas, né? Sentamos um dia numa formação, uma do lado da outra e a conexão foi instantânea. Foi, Sabrina Dourado, gente, nunca vou esquecer desse nome, nunca. Pois é, gratidão, Aninha. Um beijo, leoas, até a próxima.